Uma boa noite a todos. Peço licença e proteção ao nosso Pai Oxalá e nosso Pai Oxóssi, como toda semana, mas nessa semana específica, porque a gente vai falar sobre Oxóssi. E eu peço sempre licença para Oxalá e Oxóssi, porque o que nós estamos fazendo aqui é a busca do conhecimento da fé. Então, é até um dos entrecruzamentos de Oxóssi, né? Então, a gente buscar o conhecimento da fé. Então, toda semana a gente procura, né, trazer assuntos, trazer algum... Às vezes a gente comenta, como semana passada, a gente comenta acontecimentos, coisas durante a gira, até para os médicos poderem compreender melhor. Eu sei que o pessoal ficou bem... muita gente ficou, ai, nossa, que bom, fiquei feliz, né, tal, porque tinha dúvida. Isso é normal, tá, gente? É normal, todo mundo, a maioria de nós não nasceu e foi criado dentro da Umbanda. Então, e mesmo para quem nasceu e foi criado dentro da Umbanda, as dúvidas mediúnicas surgem, porque tem muita coisa, gente, que você só descobre no trabalho. E eu falo isso por experiência, lê, estuda, aí acontece um negócio diferente, que você fala, nossa, não sei o que é isso, não vi isso, não entendi. Então, é normal, por isso que a gente precisa estar em constante estudo e observação prática. Então, a gente estuda, e o terreiro, a nossa vivência de terreiro, a vivência prática, vai ajudando duas coisas. A essa observação, porque o estudo, por mais que a gente se aprofunde, ele não consegue, gente, esgotar, tá? Tem situações que vão surgir ali no momento, na hora, e tem coisa que talvez a gente nunca veja, né? Durante a vivência. Mas isso a gente tem que ir buscando e buscando solucionar, tá? Hoje a gente vai falar de Oxóssi, e Oxóssi, para mim, gente, assim, o Gustavo é filho de Oxóssi, né? Então, tem um filho de Oxóssi em casa. Então, as características dos filhos, eu até não gosto, eu nunca falo muito sobre isso, específico das características dos filhos de cada orixá, por quê? Porque eu acho que isso varia muito. E tem muito filho daquele orixá que não tem todas aquelas características marcantes. Por quê? Porque tem influência de outras vibrações também, né? Ou tem filho que está afastado daquela... É filho, mas está afastado da vibração do seu orixá. Então, isso distorce um pouco, tá? Mas Oxóssi, gente, nós vamos iniciar agora a linha do conhecimento. Então, Oxalá, a linha da fé, Oxum, a linha do amor, e Oxóssi, a linha do conhecimento, tá? Por que nessa ordem? Porque, lembra que eu falei, a fé não é crer, né? Mas o fé no sentido de consciência de que nós somos parte de Deus é a base de tudo. Deus está em nós e nós estamos nele. Essa é a base. E essa base com amor. Senão não adianta nada eu ter conhecimento se eu não tiver amor e se eu não tiver fé. Então vai se formando o pilar, é uma base mesmo. Então a fé é a base, depois dela o amor e depois o conhecimento. Porque as trevas da ignorância, gente, é assim, uma das coisas que mais atormenta o espírito humano, tanto encarnado como desencarnado, tá? No Cavaleiro da Estrela da Guia, que é um dos livros aí do Rubens Saraceni, que eu sempre falo para vocês lerem, que é muito emocionante, talvez um dos mais emocionantes. Naquela encarnação, o Cavaleiro da Estrela da Guia, ele tinha regência de Oxóssi, muito forte. Tanto que ele, quando morre, o que ele fala? Ele fala que a busca dele era sempre em combater as trevas da ignorância. Por quê? Porque Oxóssi é conhecimento. Então, o Oxóssi é associado à figura, né, o arquétipo dos caboclos de Oxóssi é associado com o índio. É um arquétipo, tá, gente? É uma figura, é como uma figura de linguagem para transmitir uma forma de trabalho, né? E esses caboclos, caçadores por excelência, né? Mas essa caça não é a caça só material, ela é a caça ou é a busca de conhecimento. Então, os filhos de Oxóssi, a energia de Oxóssi, dão a base para o cientista, para o doutrinador, né? Que é o conhecimento, aquele que espalha. E outra, Oxóssi tem uma energia expansora. A gente já vai ver os pontos ali de Oxóssi, as flechas significam a expansão, a busca por esse conhecimento,
né? E não só do conhecimento, mas a busca do ganha-pão. Por isso que Oxóssi também é associado como orixá da fartura. Expandir, buscar o teu sustento, que é isso que o caçador faz. O caçador busca o seu sustento. Ele se aventura, ele se emaranha na selva, nas matas, para buscar aquilo que ele precisa para viver, tá? Então, essa expansão, né, traz a fartura, essa busca pelas coisas que a gente precisa, traz a fartura, também material. Por isso que é muito comum, quando você quer fartura material na sua mesa, na sua família, fartura das coisas, você oferendar com Oxóssi também. Então, essa expansão, eu falo que é material, mas não é só material, é por bem-estar, por satisfação, por tudo, né? O trono do conhecimento, ele traz dois polos, a gente sempre fala dos polos, né? O polo positivo e o polo negativo. O polo positivo é Oxóssi e o polo negativo é Obá. Quem é Obá? Obá é o orixá que tem a orelha cortada. Sempre nas imagens, quando aparece uma guerreira com a espada e com a mão assim na orelha, ou tampando o chapéu, tampando a orelha, né? É o orixá, por causa das lendas, né? Das lendas africanas, que trazem o orixá. É uma orixá guerreira também, só que ela é o contrário de Oxóssi. Oxóssi é a expansão do conhecimento. Obá é a concentração do conhecimento. Ela é o foco. É a raiz. Tanto que os vegetais de Obá é tudo que está debaixo da terra, é raiz. Tá? E a gente cultua muito pouco Obá, a gente cultua tanto, mas e se eu for filho de Obá? Você vai desenvolver, você vai receber seus guias de Obá na linha de Oxóssi, porque é a linha do conhecimento, não tem problema. Só que Oxóssi está associado ao elemento vegetal exterior, e Obá as raízes do vegetal, a fonte, aquilo que concentra ali os nutrientes, tá? Depois a gente vai, num segundo momento, falar mais sobre Obá, porque a gente vai ver os orixás todos dos polos negativos aí na sequência. Então, Oxóssi irradia conhecimento e Obá concentra. Só por curiosidade, Obá é associada a Santa Joana d'Arc, no sincretismo, tá? No sincretismo religioso, que também era uma guerreira, né? Então, Oxóssi estimula e Obá fixa, foco. Muito comum, até para pedir, pede para Oxóssi, para quando vai fazer prova, não, pede para Obá, que é a concentração. Você já tem o conhecimento ali, você só precisa foco e concentração. Vai fazer uma prova, um concurso, alguma coisa nesse sentido, é ali, ó, é o foco que você precisa, né? Então, Oxóssi é o elemento vegetal e Obá tem o elemento vegetal, só que também com a força telúrica, força da terra, tá? Oxóssi, deixa eu ver se... Aí eu coloco para vocês as hierarquias, como a gente já vem fazendo todas as semanas, né? Com Oxalá, com Oxum e hoje com Oxóssi. Por quê? Porque eu expliquei, para quem estiver ainda meio perdido, não é tão simples, mas se a gente pensar que o orixá é uma vibração que sai direto de Deus, esse é o orixá primário, a energia primária, e ele, quando ele sai do prisma, que é central, que seria Deus, só para a gente ter uma compreensão, tá? Quando sai desse prisma, as linhas de energia se entrecruzam. Então, eu tenho sempre, porque elas nunca são puras, então eu tenho o entrecruzamento de Oxóssi com todos os outros. Então, eu tenho 7, ó, primeiro puro, e depois eu tenho 7 como se fossem subtronos de Oxóssi, que aí eu tenho Oxóssi da fé, ou Oxóssi cristalino, que é o que a gente fala, que eu sempre falo, o conhecimento da fé, o conhecimento do amor, o conhecimento puro por si, né? Oxóssi, linha pura. Oxóssi, ou o conhecimento da lei, conhecimento da justiça, conhecimento da evolução e o conhecimento da geração, que é o entrecruzamento de Oxóssi com a energia de todos os outros orixás.
E aí, gente, vocês vão perceber uma outra... Quando for de Ogum, eu vou falar melhor porque eu tenho mais conhecimento. De Oxóssi, talvez eu não tenha tanto, tá? Mas vocês vão perceber, por exemplo, caboclos de Oxóssi com falanges diferentes, tá? Até... Deixa eu só ver se ele não está aqui, que eu até convidei. Tem um amigo meu que perguntou, ele falou assim, nossa, eu não tenho tanto conhecimento específico, tá? Eu sei que eu sou filho de Ogum, mas toda vez que eu vou acender vela para Ogum, eu acendo vela verde. Eu só olhei para ele e falei, acabou, ué, você tem Ogum rompe-mato. A cor é verde, tem até o ponto. Ogum, olha a sua bandeira, é branca, é verde, é encarnada. Por quê? Ele traz a força de Oxóssi para dentro da linha de Ogum. Então, eu tenho Oxóssis, caboclos, de vários segmentos. Então, eu tenho caboclo pena branca, é um caboclo de Oxóssi, irradiado, ou seja, cruzado. Quando eu falo cruzado, não é mal, é que recebe também a energia de Oxalá. Então, pena branca. Assim como eu tenho várias, pena verde, pena vermelha, então a pena também é símbolo de Oxalá. É símbolo de Oxóssi e de Oxalá. Então, eu tenho caboclos de Oxóssi de vários segmentos. O meu caboclo, ele é de Omulu, ou seja, ele é um caboclo, pantera negra, que ele recebe a irradiação da linha de geração, que é o Mulu Iemanjá. Então, ele é um caboclo de Oxóssi que trabalha com as vibrações também auxiliares de Omulu. E é por isso, gente, olha que bacana, que cada caboclo tem uma forma de trabalhar, tem uma atuação específica para cada tipo de problema. Essa variedade é maravilhosa. Tá? Não que qualquer caboclo tem coisa que qualquer caboclo vai poder fazer, vai ser capaz de fazer dentro de uma gira, mas tem aquele caboclo que traz consigo, na sua atuação vibracional, certos pormenores específicos ali para cada situação, né? Então, eu tenho essa grande variedade, então, analise sempre, né? Até para vocês entenderem por que o teu caboclo faz tal coisa, ou não faz outra coisa, você começa a compreender. Com o caboclo de Oxóssi, é um pouco mais fácil você entender a linha vibracional dele por causa do nome. Então, quando você souber o nome do seu caboclo, você vai compreender um pouco melhor quais são as energias que ele utiliza ou ele tem na sua formação. Caboclo, assim como o preto velho, é um grau. Você conquista, o espírito conquista, não são índios desencarnados que vieram trabalhar na Umbanda, tá? Mas você conquista em espírito esse grau para poder trabalhar como caboclo, né? E os caboclos, gente, só para vocês terem uma ideia, a gente tem esse arquétipo do índio brasileiro, mas o caboclo foi um dos poucos guias que eu já vi muito nítido, e ele não é um índio brasileiro, ele é um índio norte-americano. Pele vermelha, aquela calça daquele couro virado, parece o índio do Pica-Pau lá, só que ele é bonitão, assim, alto, sabe, assim, sem camisa, aquela figura, mas ele é um índio norte-americano. Ele se apresenta nessa roupagem, né? Nem sempre, eu falo isso porque, assim, nem sempre a gente vê todos os guias, às vezes você vê um, vê outro, né? Por questão de permissão, etc, né? Mas esse é um arquétipo que ele traz e não necessariamente do índio brasileiro. Eu tenho uma cabocla, que eu não sei o nome porque ela vem poucas vezes, mas aí ela é brasileira. Índia, de trança, toda de arco e flecha, toda, né? É uma outra energia, totalmente diferente. Tá? E os caboclos, gente, são excelentes. A limpeza de caboclo, a pisada, sabe aquela pisada? Ai, como é linda a pisada do caboclo. É um momento muito específico da limpeza da casa. Por isso que eu gosto de sempre falar para cantar aquele ponto, enquanto eles estão pisando, porque o pisar dos caboclos do terreiro é justamente a limpeza energética dos médiuns e da casa, tá? A gente já falou bastante sobre ervas, né, dos orixás, etc., mas o caboclo tem uma utilização gigante de guiné, de alecrim, de samambaia, de caboclo, né? Tanto que a vestimenta de caboclo é samambaia, tem ponto também. Aí você vai associando o ponto com os elementos, tá? E até uma coisa assim bacana, a gente vai lendo e vai descobrindo, né?
como que se adaptam os conhecimentos religiosos do lado de lá para vir trabalhar aqui. Tá? Acho que até já comentei um dia com vocês, um outro livro que a gente estava estudando, o Caboclo do Gustavo, é o Sultão das Matas. E o Sultão das Matas, né, até no livro fala especificamente isso, sultão é um título de origem indiana. Por quê? Porque ele traz o conhecimento dos Vedas, conhecimento védico antigo, para trabalhar dentro da Umbanda. A Umbanda abriga tudo isso, abriga esses tipos de magias, de conhecimentos que aquele espírito tem, aquela falange tem, para trabalhar dentro da Umbanda também. Porque não tem nada a ver, não tem nenhum sultão que foi para as matas do Brasil e virou índio, entende? Então, o nome simbólico desse caboclo que revela a forma com que ele trabalha. Então, ele traz essa linhagem, né, indiana, muito antiga, inclusive, né? É um dos caboclos que traz religiões extintas, conhecimentos extintos na Terra, no plano material, mas que do lado de lá eles ainda utilizam para o trabalho, adaptando para a gente, tá? Assim como as outras falanges, como a gente falou dos outros tronos, tá? Cada um desses tronos intermediários, ou seja, todos os tronos de Oxóssi, também possuem os seus polos negativos, tá? Ou seja, os seus tronos opostos, que são tronos, na verdade, não, aí sim, são tronos não irradiadores, mas sim tronos absorvedores. É para punir mesmo, a gente fala bonitinho, gente, mas é para... São esgotadores, é para punir o espírito, não no sentido de punir, de castigar, mas esgotar a negatividade daqueles espíritos, tá? E eles trabalham com figuras, inclusive, muito diferentes. Eu vou falar para vocês de uma das vezes que a gente vê certas coisas que a gente não entende. E uma vez eu estava incorporada e eu vi aquela cobra, era uma cobra verde e branca, rajada, assim, era gigante, era dessa grossura, aquilo entrou dentro do terreiro, foi tomando o terreiro inteiro, e eu assustei, falei, nossa senhora, que negócio que é esse que está entrando aqui dentro? Jesus. Aí a preta velha falou, calma, filha, Oxóssi também tem esquerda. Foi a única coisa que ela me falou, que era para me acalmar, que não era para me alardear, que aquela forma que eu vi era um trabalhador de Oxóssi na esquerda de Oxóssi, que assume inúmeras formas. Então, aquela cobra, não era uma serpente, era uma cobra, que era grossa, parecia essas cobras brasileiras, sucuri, que era enorme, só que ela era branca e clara, e veio ali fazer o quê? Limpeza de energia, na força de Oxóssi. Então, esses tronos, alguns desses tronos opostos, né? Então, eles fazem esse esgotamento do espírito. Para como é que você esgota, como a gente está falando de conhecimento, como que você esgota a ignorância? Com muito sofrimento, que esgota a ignorância, até que a pessoa consegue, esgotando aquele sentimento negativo de ignorância, partir em busca do saber. Então, muitas vezes, eu falei do aspecto sexual, porque era de Oxum, que às vezes espíritos viciados no aspecto sexual precisam esgotar esses vícios sexuais todos, exaurir, né? É muito sofrido, é muito difícil, é feio, etc. São essas regiões, né? Ou o kardecista chama de umbral, são, né? A gente fala de esferas negativas, mas essa parte da atuação de Deus serve para o espírito conseguir esgotar os seus vícios. Então, gente, só para vocês, eu sempre peço para vocês lerem os romances, que fica fácil de visualizar. Porque os espíritos que se desviam da lei de Deus, gente, em maior ou menor grau, às vezes é muito difícil esgotar. Porque você fala, o primeiro sofrimento, você quer ver mesmo? Você conversa assim com a pessoa, ou imagina uma criança, a pessoa que sofre a menor dor, uma criança que é pega, tá fazendo errado, vou te castigar. Não, me arrependi. Virou as costas, mas no
menor vacilo já está fazendo de novo. Por quê? Porque não esgotou aquela tendência de fazer aquela coisa errada. E assim é o nosso espírito também. E isso, gente, é tão profundo no espírito, né? As nossas tendências, por isso que eu falo, é importante a gente conhecer as nossas sombras. É tão profundo que a gente, às vezes, não tem conhecimento de toda a nossa sombra, de toda a nossa negatividade. Sim, a Cris está lendo lá, o esgotamento é feio. Sim, é feio. É que eu não fico falando em detalhes, porque senão tem gente que assusta. Mas, gente, medo não é para o bandista, tá, gente? Vocês têm medo de coisa feia? Vocês vão lá para os estelares, porque acho que nem nos evangelhos, de evangélico também tem bastante coisa feia, o diabo é feio lá também, né? Então, assim, não é para ter medo, é para a gente enfrentar, né? Como que a gente vai poder ter segurança? Eu penso muito nisso, você se prepara para morrer, a gente vive, lógico que a gente vive aqui, no mundo material, mas a gente tem que preparar a nossa consciência para morrer consciente das nossas sombras, que é nela que o bicho vai pegar. Não é na tua virtude, não é nas tuas coisas. As coisas boas que você já tem, você já conquistou, né? Agora, a nossa sombra, a gente precisa encarar, conhecer, né? Para poder não apagar, mas para poder dominá-la, aprender a conviver com ela e dominar essa parte nossa sombria, sempre. Né? Então, e o conhecimento é a melhor forma, gente. O conhecimento coloca as coisas às claras. O conhecimento é base. Então, junto, fé, amor, o conhecimento vem na sequência, vem logo em seguida, justamente por isso, né? Eu coloquei para vocês depois, ali na sequência, algumas observações do Rubens Saraceni, tá? E aí eu vou só fazer uma pausa, porque eu ando vendo muita coisa no TikTok e o povo detona com o Rubens Saraceni, que ele embranqueceu a Umbanda, que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele faz isso e faz aquilo. Aí eu fiquei olhando, eu até gosto de ver, porque às vezes, né, tô comendo bronha aí, tô vendo um absurdo, e eu falei, vou ver. Aí o pessoal falou, olha que absurdo, colocar Iemanjá com Omulu na mesma linha de água. Eu falo, vixe, cara, não entendeu nada. A linha não é da água, a linha é da geração, entende? O pessoal não entende. Dentro dessa linha eu tenho Iemanjá com o elemento água e Omulu com o elemento terra, que é o começo, o que gera e o que termina, são os opostos, né? Então, Oxóssi com Obá é a mesma coisa, eu tenho vegetal e terra, expande e concentra, que é o que a raiz faz, a raiz não concentra os nutrientes da planta. Então, a maioria das críticas que eu vejo, o pessoal detonando, normalmente é porque não entende o que está escrito. E aí fica tiktokando, né? Ai, gente, os cientistas do WhatsApp, do TikTok, olha, eu fico vendo porque eu falo assim, até onde vai? Não tem, o poço não tem fundo, tá, gente? É um negócio impressionante. Mas só para reforçar, por quê? Tem outros autores, eu vou trazer para vocês também outros autores, é que tem autor que a gente tem que filtrar algumas coisas, por quê? Porque tem algumas coisas que hoje a gente já não usa mais, ou descobriu-se depois que não era assim, então a gente sempre, mas tudo se aproveita. Não falei para vocês que aproveita o kardecismo, a gente jamais, não nega nada do que Kardec deixou. Pedi para vocês estudarem o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, dei aqui livro de André Luiz, né, nos domínios da mediunidade. Por quê? Porque aquilo tudo nos é útil. Só que a gente precisa sempre colocar as peculiaridades da nossa religião, que a nossa mediunidade, ela é diferente, tá? Porque senão a gente fica achando... Aí nós vamos pendendo para o kardecismo e não é o objetivo. O kardecismo, ele tem um tipo de trabalho e a Umbanda tem outro. É só isso. Entende? Não é o melhor ou pior, são tipos de trabalho diferentes, tá? Ele coloca aqui, ó, vou ler as palavras. Deus não impôs aos ignorantes a obrigação de aprender, sem antes ter tomado dos que sabem o juramento de ensinar. E aí, gente, só para vocês fazerem uma correlação. Qual é uma das primeiras frases que o caboclo das 7 encruzilhadas falou quando naquele dia simbólico, é um dia simbólico de início da Umbanda, que ele disse que, olha, a Umbanda seria aberta a todos, seria simples e seria sempre assim, acolheria a todos e que quem sabe mais ensina quem sabe menos.
né? E todo mundo ia ter alguma coisa para ensinar, sempre. Então, para não acumular, conhecimento quando se acumula, gente, ele é só para você empilhar na tua montanha de soberba. Sei muito, mas não vou passar, tá? É fundamental. Eu sempre falo, e eu não estou me eximindo, não. O que eu faço aqui, eu gosto de compartilhar. Não. A minha vontade maior sempre de ensinar e de que as pessoas estudem é que para as pessoas sejam menos ignorantes, porque a gente vê todos os dias como é difícil lidar com gente ignorante. Então, dentro da nossa casa, dentro da cada um com as suas limitações, com as suas capacidades, mas que seja oferecido, tem que ter, para que a gente possa ser menos ignorante a cada dia, para a gente não ser enganado, não ser ludibriado, entende? Tem muita gente, a gente com dúvida, com coisa assim, tão besta, que eu falo, nossa, gente, um pouquinho de conhecimento ia ajudar a pessoa a não ser enganado. E na Umbanda tem muita gente aproveitadora, safada. Olha, é impressionante. A gente não pode jamais sentar no rabo e falar do outro, tá? Porque fica falando que é evangélico, que não sei o quê, que não sei o quê, e a Umbanda talvez seja pior. Que é assim, a gente tem hoje, infelizmente, a grande maioria dos terreiros são falcatrua, ameaça, pai de santo ameaçando o médium, querendo dominar. Olha, isso aí é os montes. Tem gente séria, tem médium sério, tem casa séria, sempre tem, claro que tem, mas não é a regra. Aí as pessoas associam o umbandista ao pilantra. Então, a imagem que a gente passa pessoal é muito importante. Entendam isso, gente. Então, não é que lá dentro da gira é para ser santo, né? Não é isso. E fora, agora a pessoa quando desanda fora da vida, a ponto de interferir dentro da casa, aí não pode ser permitido. Entende? Por quê? Porque isso reflete na imagem da casa. Tem até um dos pontos que eu ia tratar com vocês, são as questões morais e o atendimento do médium. E daí, se vocês forem atender um traficante, está incorporado, é o preto velho que vai atender. Ai, socorro! Eu tenho medo de traficante, eu não quero ouvir. E a tua questão moral? E se atende um estuprador? E se atende um inimigo seu? Já aconteceu comigo? Não é bem inimigo, tá, gente? Mas é uma pessoa que realmente tinha... Nossa, eu tive que ir até no psicólogo por causa da pessoa. E aí? O que você faz? Você não faz nada, você fica quieto. Quem vai atender é o guia. Então, você se coloca num lugar tão assim de, me reservo e o guia atende. Porque você tem que colocar de lado as suas questões morais. Porque o estuprador, a prostituta, o traficante vão ser atendidos dentro do terreiro. A Umbanda abraça todos. Lógico que o traficante, o estuprador e o bandido não vão ficar dentro da gira, né, gente? Aí não tem lógica. Não tem como uma pessoa nesse grau de desequilíbrio ficar dentro da gira, porque aí se afeta os trabalhos. Mas elas vão ser acolhidas, vão recebidas, vão ser benzidas, o que precisar, aconselhadas da melhor forma que a espiritualidade te enxerga ali naquela situação. Então, por isso que a Umbanda abraça todos, mas não tudo. Então, dentro da corrente, os médios, lógico que a gente não vai permitir. A gente teve casos de pessoa que era alcoólatra, que caía na rua, sabe assim, caso muito grave. Então, a pessoa dessa pode ficar dentro da corrente? Não dá. É complicado. Desanda a corrente, lógico que desanda. Tá? Então, assim, tem caso de médium, e assim, a pessoa não recebe guia? Recebe, tem guia. Gente, os guias não se aproximam só do santo, porque senão ia estar todo mundo aqui sozinho. Não ia sobrar um, entende? Então, essas pessoas, tá tudo lascado, é isso aqui. Tem guia? Tem guia. Mas você tem que ver até que ponto a pessoa está, até que distância, usando as palavras do vô. O guia está um passo atrás. Quem está ali é a pessoa e o guia está um passo atrás. Dando só uma névoazinha, assim. Entende? Por quê? Porque os teus vícios morais, materiais do corpo, etc., não permitem a atuação melhor, mais completa do guia. A gente tem que cuidar, sim, da nossa conduta física, moral. Eu vou sempre falar disso, né? Continuando.
O conhecimento, gente, ele é um dos alicerces básicos para a gente começar ou continuar a nossa evolução, seja material, espiritual ou em qualquer realidade divina. Tá? Com sabedoria ou com sofrimento, aprendemos a usá-la de maneira correta. Né? Quanto mais apto a gente estiver, a gente mais vai adquirir conhecimento, e mais e mais. E aí os caminhos vão se abrindo sucessivamente. Tá? Então, isso é uma conquista. O conhecimento é uma conquista do espírito. Tá? Então, a gente vai, força. Vocês já perceberam que tem coisa que você olha, lê, estuda e não entra na sua cabeça? Por quê? Porque pode ser que aquilo você esteja vendo pela primeira vez. Entende? Ou tem coisa que você olha, você já sente uma afinidade imediata e aquilo já faz sentido para você. Por quê? Porque você provavelmente já tem conhecimento remanescente de outras vidas. Então, isso aqui em qualquer área, né? Qualquer área que a gente se entrega a buscar esse conhecimento, né? Ele coloca depois também uma tá, das mandalas, né, das oferendas para Oxóssi, com as velas verdes, são 9 velas verdes, 8 verdes e uma branca, e vocês podem ver que o símbolo é uma seta. A seta é um dos símbolos, o arco e flecha também, que é o arco, né, com a flecha, assim, mas é um dos maiores símbolos da linha de Oxóssi, é a flecha, que é, ó, a flecha vai para onde? A flecha sempre expande, sempre busca alguma coisa, tá? E assim, só para vocês saberem que era uma curiosidade, assim, eu fui saber depois de muito tempo, na verdade faz um pouco, meses antes da coroação, que a preta velha é que eu ficava encucada, porque eu sabia que o meu preto velho chegou, que a gente tinha falado, né, fala tudo. E ela, um dia, ela deu uma risada, ela falou, ei, filha, não percebe nada, né? Toda vez que ela ia riscar o banquinho, ela riscava, ela, é de Oxóssi, filha. Aí eu fui relacionando, falei, gente, é verdade, toda vez que a preta velha vem, as cabocladas tá tudo em volta dela, não importa qual seja a coisa, toda vez que ela vem, os caboclos estão tudo em volta dela. Ela tem uma relação estreitíssima ali com os caboclos. Tanto que ela vem os caboclos. Certos atendimentos que ela vai fazer, ela atende, ela reza, ela conversa. Dependendo do que precisar, daqui a pouco brota um caboclo ali junto e já faz as limpezas, faz a limpeza, né, mais pesada, porque ela tem a relação ali, ó, estreitíssima com o Oxóssi. Tá? E o caboclo, gente, os caboclos, de uma maneira geral, eles trazem para a gente essa força, essa coragem. Lembra que eu falei dos arquétipos? É o arquétipo da coragem. Só para vocês terem uma ideia de como eu sou grata a ele. Porque no começo da pandemia a gente ficou assim, vendo todas aquelas notícias, eu falei, gente, nós vamos tudo morrer. Nós vamos tudo morrer. Vai morrer as minhas crianças, vai morrer meus pais. E eu e o Gustavo, nós ficamos muito preocupados, em pânico. E a gente ficou assim, eu fiquei mais de uma semana sem dormir. Tá? E aí eu pedi para o caboclo, eu não pedi para ele, eu falei, ô povo, pelo amor de Deus, pedi para os guias, eu falei, gente, vocês estão aí, vocês me dão uma luz, porque eu estou morrendo aqui, não durmo mais, nós vamos tudo morrer, estou desesperada, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque assim, eu não sou de ficar pedindo as coisas, mas quando eu peço, eu falo, gente, ó, pelo amor de Deus, eu chamo desesperada, né? E veio, gente, justamente o caboclo. Aí que foi o dia que ele revelou o nome dele. E ele deu um conselho, gente, tão firme. A coragem dele era tão grande que me infestou, assim, daquela coragem. Ele falou, ó, você fica atenta, você seja uma pantera, você vai perceber tudo ao seu redor igual uma pantera. Você vai perceber tudo, barulho, som, as coisas, você vai enfiar as crias debaixo do braço, ou seja, deixa as crianças em casa, e você cuida dos anciãos, que era para levar tudo que eles precisassem, e você fica atenta, haja com cuidado que vai dar certo, mais ou menos, não com essas palavras, mas mais ou menos, você enfia as crias debaixo do braço, cuida dos anciãos e segue em frente, que é coragem, vai dar certo, vamos lá. E aquilo, assim, ele falou muito mais coisa, eu não vou lembrar de tudo, mas com uma coragem tão grande
sabe, assim, de enfrentamento da situação, e ele falou, e é o Pantera Negra, assim, quem tá falando essa mensagem, aí ele deu um nome, sabe, aí eu tinha dúvida, porque eu sou idiota, né, da primeira vez que eu incorporei caboclo, eu olhava para o meu pé, eu via a pata da Pantera Negra andando em cima das folhas, aí da outra vez também, eu comecei a ver aquela pata de Pantera Negra enorme, assim, aí eu não sabia, né, não tinha certeza, aparentemente o sinal não é tão, eu preciso de uma coisa mais direta, assim, sabe, para acordar, né, aí tá, e ele foi, e aquilo, sabe quando eu fiquei assim, ó, armada, assim, ó, pandemia, tá bom, vou cuidar, vou fazer, vou. Eu fiquei numa coragem, assim, de enfrentamento, que é isso que ele trouxe isso para mim, ele despertou. Então, os caboclos, eles fazem isso na nossa vida. Então, seja corajoso, porque é preciso coragem para caçar, para sair, para enfrentar. E então, ó, vai com coragem que dá. Né? Tenha cuidado, foi a primeira coisa. Tenha cuidado, tenha cautela, tenha astúcia, né? Como um caçador mesmo. Mas vá, que dá. E aquilo, gente, nossa, parece que assim, voltei a dormir. Eu sabia que ia ser difícil, foi um período difícil para todo mundo, com trabalho, com estudo, com família, doença para todo lado, gente morrendo. Foi um período muito difícil, ainda é, né? Não acabou, mas já minimizou. Então, assim, foi difícil, mas o espírito que eu tive de enfrentamento veio 100% dele, tá? Aí, só para vocês terem uma ideia de toda essa coragem, toda essa... é coragem, gente, não é arrogância, não é nada. O caboclo, ele tem um aspecto, assim, de louvor mesmo do trabalho dentro da Umbanda, que foi, na minha curação, né, durante o processo de curação, recebe todos os guias e tal. E ele chorou. Então, foi o único guia meu que veio, e ele chorou de emoção naquele momento. Não era eu que estava, não era eu que estava emocionada, que estava chorando, era ele. Até foi todo mundo, todo mundo estava, o Gustavo, né, o José. Então, foi muito emocionante, porque a emoção dele de estar se vinculando àquela casa era tão grande, ele estava tão feliz, que ele chorou. Então, assim, a gente traz, cada guia traz alguma coisa para a gente, né, que a Preta Velha veio, aquele jeitinho e talvez outros guias todo querido, feliz, lógico, né, estavam todos felizes, mas ele estava muito emocionado, ele estava assim, grato por estar sendo vinculado ali naquele trabalho, que o combatente dele, ele sabe, por isso que Oxóssi, nas lendas africanas, ele é irmão de Exu e de Ogum. E olha como isso é interessante. Exu vai oculto dos lados, preparando o território, avisando se tem inimigo ou não. E Ogum vai na frente, desbravando o caminho, para Oxóssi poder caçar. Por isso que nas lendas eles são irmãos, porque a atuação de Exu, Ogum e Oxóssi, ela é muito conjunta. Entende? Olha que bonito, a gente nunca descarta, né? As lendas, a gente só vai ter que interpretar. E muita coisa do candomblé, que não é a nossa religião, mas tem coisa que a gente consegue interpretar das lendas africanas, que tem muito no candomblé, para a gente compreender essas atuações. Então, é muito bonito. Toda vez as tiras de Oxóssi, para mim, é muito, muito bonito, sempre muito emocionante. A limpeza que eles fazem, para mim, é uma limpeza assim do ya. Pega aqueles galhos de mato lá e ó, limpa tudo e expulsa tudo que tem de ruim. É maravilhoso, né? Por isso que eu falei, eu senti falta de não ir no sábado por causa disso. Uma outra coisa, agora eu sei que vocês vão ficar curiosos às vezes dos detalhes, né? Aí vocês vão falar assim, mas caboclo fala. Agora vamos para as lendas e para os folclores. Eu já participei de um terreiro em que caboclo não falava, né? Na casa lá da minha madrinha, que hoje eu saindo, caboclo não falava, raramente falava. E quando falava numa língua meio, a língua supostamente indígena, não é indígena, gente, mas supostamente indígena, e caboclo não falava. Você sabe quando que eu descobri? Eu fui descobrir muito tempo depois, que realmente meu caboclo falava. E ele era muito bem-humorado, nossa, bem-humorado, assim, sabe? O jeitão dele, mas é bem-humorado.
Porque eles falam. Não existe isso, gente. Isso é, assim, é uma limitação que a gente se coloca. Você aprende que caboclo não fala, que não atende, não fala. Tem terreiro que caboclo nem atende. Tá? Por quê? Porque é instituído no terreiro assim. E a pessoa acha que nenhum caboclo fala. E na verdade não é assim. Vocês têm um caboclo, tem um terreiro, entrem no site, que é bem bonito, eu gosto muito dele, do Carlos Bubi, que é aquele que canta o ponto de Ogum e tal. Ele tem um terreiro, o terreiro dele é de Tupinambá. É um terreiro de caboclo. Chefe, guia-chefe é o caboclo Tupinambá. E é um terreiro que parece uma oca, gigante, gigante, enorme, 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 coisa mais linda. E os caboclos são os chefes, fazem atendimento. Então, assim como a gente tem o nosso guia-chefe, que é preto velho, então a maioria dos atendimentos são de preto velho, lá o caboclo é o guia-chefe. A maioria dos atendimentos é feita com caboclo, né? Aí, ó. Mas tem muito, viu, Eros? Tem muito lugar que caboclo não fala. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar aqui com o Jesuel, que aí eu já sabia daí, né, nesse intervalo que o caboclo falava, e o caboclo ele atende. Ele atende, fala, dá conselho. Então, esse negócio de, caboclo não fala, se falar não é caboclo. Porque a gente está num tempo, assim, principalmente nas redes sociais, em que tudo que faz é marmotagem. Ai, gente, calma lá. Sabe onde você identifica a marmotagem? É no teu sentimento. Você que não é besta, você que é médio, não sou médio, então a gente não é besta. O que você faz? Você presta atenção. Porque o teu sentimento já identifica a marmotagem. Entende? A marmotagem não está muitas vezes nas atitudes, nos atos, porque cada um tem um trejeito diferente, uma forma diferente, até a educação dentro do terreiro diferente. Mas não fingimento necessariamente. Agora, o que você percebe um caboclo, uma marmotagem da pessoa, você sente, a primeira coisa que você fala, que caboclo estranho, que coisa estranha, umas coisas muito esdrúxulas, muito exageradas, tal. Então, o caboclo fala assim, tá? Então, converse com o seu caboclo, e aí eu vou pedir um pouquinho só de licença, né, para o Edmar, para falar, não vou entrar em detalhes, tá, Edmar, mas o Edmar fez, pode falar? Pode falar? Beleza. Então, o Edmar foi pedido para ele fazer uma oferenda para o Oxóssi, tá? E aí, ele fez a coisa mais linda, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que coisa linda. E aí, o que eu vou te falar, Edmar? A oferenda, a parte material, é um detalhe, porque o que importa, aí sim, o carinho que você colocou ali, a fé, a dedicação que você colocou ali, você se conecta com aquele orixá de uma forma, isso, tão mais intensa, que é isso que eu falo. Vocês ficam perguntando, posso fazer em casa? Pode, gente. Você não vai receber, incorporar e sair dando consulta em casa, né, Jesus amado? Porque isso é perigoso. Não pode? Pode. Tô falando isso porque, né, eu sei que tem gente aqui que fez em casa, tal, eu conheço um monte de gente que faz atendimento em casa, né, começa na garagem, começa no quartinho, numa sala de visita, não tem problema, mas a pessoa já vem preparada para isso. Agora, se você já faz parte de uma casa, está sendo desenvolvida para isso, não vá dar consulta em casa, porque tua casa provavelmente não vai ter as firmezas necessárias para tua proteção durante os trabalhos. Mas o que você pode... Agora, essas oferendas você pode fazer em casa? Pode e deve. Então, o Edmar foi lá e fez para o Oxóssi. A ligação dele com o Oxóssi fica maior. O sentimento dele com o guia fica maior. Você pode ter certeza que isso vai ficar na tua casa por muito tempo, tá? Eu fiz uma para Oxum em casa. O que a gente faz? Reza, canta os pontos, sente energia, sente as velas, prepara a comida cantando os pontos. A gente faz tudo isso. Vai preparando a comida do santo, seja ela qual for, cantando os pontos, mentalizando, e fez oferenda, tá? Tá aqui até hoje. Semana passada que eu falei de Oxum, a gente fez oferenda para Oxum, tá? Que era para um pedido ali que a gente teve específico. Mas até terça-feira, que é da aula passada, que o Gustavo acendeu a vela para Oxum, a vela escorreu e formou um coração certinho.
E a gente sente, sabe? Quando a gente vai sentindo. Então, toda vez que você faz, você se liga. Não precisa fazer coisa elaborada, não, tá, gente? Mas, então, eu quero fazer. Estou sentindo vontade. Faça. Em casa você pode fazer. Pode ser um copo d'água, pode ter uma comida, pode ter uma fruta, pode ter um cristal, né? Mas muito mais importante de tudo isso é o como você faz. É a tua mentalização no momento da oferenda, da tua preparação. É a tua conexão com esse sagrado, seja ele qual for. Entende? Isso intensifica o seu laço com aquela vibração. Isso te facilita depois, no seu desenvolvimento mediúnico, ao acesso junto com o guia. Entende? Então, eu estou devendo tal coisa para o santo. Gente, você não está devendo nada para o santo. Esquece essa história, né? Mas, por exemplo, é um dizer muito comum. A gente escuta, estou devendo para o santo, vou me lascar. Eu estou devendo um trem para Xangô. Por quê? Mas não é que eu estou devendo para ele, é porque eu preciso fazer uma oferenda para Xangô, justamente para eu me conectar mais intensamente com Xangô. Por que isso? Porque Xangô, para mim, ele é tão forte, tão intenso. Eu falei para vocês, né, que quando ele desce, parece que eu vou ter um aneurisma, porque minha cabeça faz... E às vezes é difícil de manter a incorporação. Tá? Então, o que você faz? Você vai fazendo a oração, a oferenda, a firmeza em casa, é uma firmeza mesmo, né? Com os elementos, para você receber, se afinizando, aquilo vai ficando mais natural para te ajudar nas incorporações. Entende? Então, quando você sente esse tipo de coisa, você vai fazendo. E vai do coração, não vai sair fazendo... Ai, gente, não vai fazer as coisas esdrúxulas também, né? O povo sai despejando carne nas encruzes, nossa senhora, tem uns povos doidos. Não é assim que funciona, tá? Você vai com menos. O simples sempre é mais eficiente, tá? Então, eu falo isso, peguei uma vez a médium lá, com as panelas, de repente lasca um monte de carne crua, jogando para os cantos, porque Exu pediu, e jogando aquelas carnes cruas. Eu olhando aquilo, o cachorro foi lá e comeu tudo, eu morri de dar risada. Então, assim, sabe assim, umas situações, não precisa, né, gente? Não precisa. Vai com calma, ó, vai no menos. Né? A gente precisa da bengala, da vela, do símbolo, para a gente se conectar. Mas não precisa exagerar, não. Geralmente, a vela e um elemento, 2, já é suficiente. Estou com vontade de fazer mais. Faça mais, quem pode fazer, claro. Né? Mas isso é um exercício meditativo para desenvolvimento mediúnico. Isso ajuda? Ajuda. Muito. Vocês não vão ficar fazendo oferenda toda semana, né? Haja bolsa. Por isso que os umbandistas são tudo pobre, né? Tudo quebrado. Por quê? Porque vive gastando dinheiro com coisa. Não é. Faça coisa simples. Então, pega lá, vou fazer oferenda para o Oxóssi. É abóbora, é um milho. Para abóbora pequena, um pedaço de abóbora, o milho, as frutas de uma maneira geral, né? Então, você faz uma coisa simples ali, né? Faz com o coração, se conecta, retira um tempo para você orar, meditar, pensar, cantar os pontos. Você vai ver que a tua sintonia ali com o Oxóssi vai ser muito maior, com certeza. Né? E assim por diante. Então, você vai fazendo isso aos poucos, com cada linha, com cada orixá. Pode fazer com os baianos, pode fazer com o marinheiro, com a linha que você tiver aquela necessidade de ir afinizando mais. Então, o desenvolvimento mediúnico, sim. Não, carne para Exu é um preparo especial. E outra, a maioria das coisas, quando foi uma coisa muito diferente, é quando é solicitado, tá? Quando é solicitado. Então, vem o guia tal e pede para fazer tal coisa. Aí você faz. Toma muito cuidado com o que falar, mas meu coração me disse para fazer um blá, 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 blá. Esses coração de vocês aí, eu vou pegar, vocês tomam cuidado, gente. Por quê? Porque o povo vê muita internet e fica com muito teorias, sabe, das conspirações dos orixás e brota umas coisas aí que às vezes é mais influência externa do que o teu próprio coração, né? Então, assim, vai com calma, né? Vai, principalmente quem está começando, vai com calma, não precisa exagerar, né?
Eu falo isso porque senão o povo, as vontades que bateu no meu coração, gente, são as mais esdrúxulas. Então, vai com calma, né? Às vezes um guia pede uma coisa, você faz, outro vai, pede, o chefe pede, vai, faz. Não tem problema nenhum, mas sempre, ó, com moderação. O poder está no teu mental, né? E não nas excentricidades das oferendas e das firmezas, tá? Bom, eu ia, né? Eu sempre acho que eu vou falar um monte, mas não falo. Depois a gente vai falar sobre Xangô, né? Que nós vamos pro homem do aneurisma. É muito forte, né, gente? Nossa Senhora, Xangô é muito, muito, muito forte, é o trovão mesmo. E a gente vai deixar então para a semana que vem. Aí, ó. Aí, a Luana tá falando, e eu colocando um cafezinho na segunda-feira para os vovôs. Gente, é perfeito, o Gustavo faz isso sempre aqui. Eu confesso para vocês que eu sou a do menos, sabe? Do menos ou mais, eu sou a do menos, do menos, do menos. Eu faço as coisas aqui em casa só assim, é muito raramente, uma vez ou outra mesmo. Eu sou bem. Acendo a minha vela do anjo da guarda, que tem que acender, deixa ela acesa. Se pedir para eu fazer, uma vez, a avó pediu para eu fazer 30 dias de banho. Eu tive que fazer 30 dias de banho. Eu falei, tô na religião errada, porque eu odeio tomar banho. Mas, enfim, tive que tomar. Quando pediu. Se não, eu não faço, não, né? Mas o cafezinho, gente, a minha mãe faz também, sempre coloca um bolinho de fubá. São coisas tão queridas, tão simples, que te ajudam ali a sentir, né, a presença dos seus vovôs que estão com a gente o tempo inteiro. Não tenham dúvida disso. E na hora que você precisa, gente, você grita que eles vêm sim. Você pode ter certeza. Você dá um berro aí e fala, oh, gente, pelo amor de Deus, valei-me. Você não fala valei-me para o santo? Você fala para o santo, fala valei-me aqui que eu estou precisando, que eles vão te ajudar, tá bom? E depois, se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma coisa, né? Sábado, se Deus quiser, já estou com as costas melhor, já estou... Talvez não vai ser assim, né? Uma maravilha, mas eu já estou em condições de ir para a gira. E o Gisel também está se organizando dele lá com a mudança, coitado, tá que nem doido, sei que o pessoal ajudou bastante, viu? Muito obrigada aí pelas mensagens, pelo carinho. Eu não sou uma pessoa que recebe carinho muito bem, então eu sou meio assim de mas eu sinto, sim, tenho seriedade e consideração por todas as pessoas que vieram me mandar mensagem, melhoras, sinto as vibrações, as velas que acenderam no sábado para os guias, viu? Muito, 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 muito. Muito mesmo, agradeço demais a todos vocês. E espero que fiquem bem, equilibrados, felizes, porque semana que vem não, sábado, né? É Ogum e Cigano, né? Vem Ogum e Cigano, vem a dureza e a alegria, juntos, né, na mesma semana, para a gente receber aí todas essas bênçãos, aprender, né, as orientações deles, tá bom? E aí, semana que vem a gente fala de Xangô, tá bom? Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, que vocês possam aí descansar agora, tá bom? Eu também vou daqui. Um abração, gente. Boa noite.